Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Meus irmãos, muitos países, ou talvez quase o mundo inteiro, estava apreensivo em relação a quem seria o novo presidente dos Estados Unidos. E para muitos o Trump é o maior representante contra a ideologia do comunismo chinês e da Coreia do Norte, e também contra a ideologia da esquerda, ou defensor dos direitos da família conservadora, ou melhor dizendo, defensor do conservadorismo do mundo único. E agora que o Biden foi declarado presidente pela contagem preliminar de votos, mas o resultado final sai apenas 14 de dezembro, muitos já adeptos da esquerda estão comemorando em vários lugares dos Estados Unidos. Inclusive aqui no Brasil, aqueles que são contrários ao governo do Trump estão soltando fogos. A emissora Globo, por exemplo, ela fez uma enorme propaganda ao candidato republicano. Mas diante de todo esse cenário, meus irmãos, eu observo somente uma coisa. Tanto a esquerda e a direita depositam suas vidas, decisões, esperança de vida em um governo. Isso nada mais que é idolatria. Infelizmente, muitos ditos evangélicos têm cometido esse erro. E eu mesmo, irmãos, eu votei no Bolsonaro em 2018, não por ele ser a melhor opção, mas por ser a única entre ele e o Haddad. E eu não creio que devemos ser isentos na eleição, mas sim como cristãos devemos procurar prefeitos, deputados, presidentes que defendam a causa cristã. E eu jamais votaria em alguém, por exemplo, que defende aborto, que era o caso do Haddad. Mas que fique bem claro, irmãos, isso é apenas o meu dever civil como cidadão. E o meu principal objetivo como cristão não é defender uma pauta ideológica, mas sim de proclamar as boas novas do reino de Jesus Cristo. O problema, irmãos, está nas pessoas que depositam a sua fé e esperança em um governo, em um homem. E muitos cristãos têm feito isso aqui no Brasil, estão colhendo os frutos amargos da decepção. E muitos idolatraram o presidente Bolsonaro como se ele fosse realmente o Messias, o libertador do Brasil, o libertador da esquerda. E o pior dessa história é que muitos ditos pastores, como Silas Malafaia, Edir Macedo, entre outros que transformaram o púlpito em palanque político, sempre que a igreja se uniu ao Estado, ela perdeu a sua pureza, desde a época de Constantino, que era o imperador romano. E se você não sabe quem é Constantino, eu recomendo você estudar sobre a história da igreja, isso é muito importante. E as igrejas, irmãos, têm se tornado currais eleitorais. Isso tem tirado a credibilidade e o testemunho da igreja de Cristo. E como cristãos, nós devemos procurar contribuir pelo que é bom e justo para a sociedade. Então, quando algo acontece no cenário político que me dê essa oportunidade de contribuir e votar pelo que é justo e honrável, que irá honrar a Deus, que irá proteger a sociedade do mal, nesse caso, como cristão, nós devemos votar pelo que está de acordo com os padrões bíblicos. Trump ou Biden não vai fazer diferença nenhuma no mundo. O ponto é o seguinte, irmãos, a política não traz nenhum impacto no reino de Deus, quer seja em nosso país ou em outro qualquer. Lembre-se que Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Nós podemos ter uma preferência por um presidente, um parlamentar, alguém, mas no fim, nada da política mudará a eternidade de ninguém, senão o evangelho, e é nisso que o cristão deve focar. O evangelho que deve ser a nossa paixão. A Bíblia é a nossa constituição. E o nosso dever, irmãos, é pregar o evangelho, pois somos embaixadores de Cristo. E a nossa missão é o ID. E a igreja precisa evitar perder tempo politizando e devemos proclamar o evangelho, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os apóstolos, por exemplo, em Roma, não ficaram politizando para mudar a política de Roma, mas eles proclamaram o evangelho. E o nosso dever, irmãos, não é transformar pessoas da esquerda em conservadores, mas devemos proclamar a mensagem que ressuscita essas pessoas que estão mortas nas suas ideologias através da obra do Espírito Santo. E devemos entender que toda autoridade, irmãos, é constituída por Deus. Assim as Escrituras dizem.
toda alma esteja em sujeição às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos o juízo. Meus irmãos, analisando o contexto que Paulo escreve, parece algo absurdo reconhecer como legítimos aqueles senhores e governantes que perseguiram a igreja primitiva com tal violência, martírios, cristãos jogados no Coliseus, e esses tiranos faziam de tudo para destruir o reino de Cristo. Mas Paulo ele deixa claro que as autoridades não chegaram a esta elevada posição por sua própria faculdade, mas eles foram postos ali pela mão de Deus. E a Bíblia ensina, ele remove os reis e estabelece os reis. Daniel capítulo 2, versículo 21. O resultado final, meus irmãos, sai dia 14 de dezembro. E se for Trump ou Biden, vai ser pela providência de Deus. Deus está no controle do mundo desde o conflito internacional mais amplo até a queda de um pequeno pássaro na floresta. O mundo, meus irmãos, não é governado por Satanás ou teorias de conspiração, mas sim é governado por Deus. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de Deus. Essa é a realidade da Escritura. E se para um pardal cair no chão, Deus tem consentimento disso, quanto mais para um homem ser presidente de um país. Tudo está debaixo da sua soberania e decreto. E enquanto as demais pessoas se ocupam de conflitos nacionais e especulações políticas, o crente tem de buscar com determinação, em primeiro lugar, o reino de Deus. E eu encerro com as palavras do nosso amado irmão John Piper. Um dia, a América, com sua breve história e todos os seus presidentes, será uma nota de rodapé na história mundial, e o reino de Jesus permanecerá inabalado para sempre. E nós cristãos pertencemos a um reino inabalável, e esse mundo seguirá o seu rumo de acordo com o plano de Deus e não conforme os planos dos homens. E nunca nos esqueçamos, meus irmãos, somos peregrinos, esse mundo não é o nosso lar.